paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para fazer a programação Família debaixo das bênçãos de Deus. Amém? Já me apresento e daqui a pouco estaremos orando para iniciar mais uma programação. A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos estejam bem, desejo a todos uma tarde abençoada na presença do nosso Deus. Estamos começando o nosso programa, amém? Meus irmãos, para agradecer mais um dia ao nosso fôlego de vida, ao nosso milagre de vida para a nossa luta diária, né? Vamos orar ao Senhor e agradecer por mais um dia de batalha travada, né? E agradecer por nós estarmos até aqui, porque até aqui Ele nos sustentou, amém? Apresento já de cara também a essa rádio, Manancial FM 103,3, nosso querido pastor Alain Barreto, toda a sua família. E também aos programadores que aqui fazem os seus programas, levando a palavra de Deus. Oramos. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia que dura para sempre, Senhor. Tem ficado conosco, Benignidade, tem nos ajudado. Meu Deus, todo-poderoso, Poderoso, Deus eterno, nós apresentamos, Senhor Jesus, a nossa vida, porque o Senhor conhece o nosso coração. Toda a Pai, nossa família, todo todos poderoso, os ouvintes, leva da tua Senhor, presença, rádio, Senhor, aqueles que estão se família, desviando, Senhor, Senhor. Leva da sua presença para aqueles que ainda não conhecem, Senhor. Pai, nos ajuda a buscar essas almas, porque o nosso intuito aqui é ganhar a alma para o teu reino. O Senhor fala na palavra, buscar o teu reino e a tua justiça e as demais coisas serão vos acrescentadas. Obrigado, Deus. Apresenta a todos, te suplico, te clamo, misericórdia, não só por o Brasil, mas por toda a nação. Obrigado, Senhor, aqui eu já te agradeço. Pedimos e agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. A todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora no programa Família debaixo das bênçãos de Deus, é o momento da reflexão. Meus irmãos, hoje estaremos falando sobre liderança, né? Como que o nosso Deus quer que nós façamos a nossa liderança. Claro que primeiramente nós temos que ter uma base bíblica, né? Então a gente vai estar falando aí sobre liderança. Um exemplo de uma grande liderança é Moisés, né? Que conduziu mais de 3 milhões, não é isso, pastor? Ao povo para o deserto. Então, meus irmãos, hoje estaremos falando sobre liderança, né? E aí tem vários exemplos, então eu vou deixar essa parte aí para que minha esposa esteja aí fazendo essa reflexão de hoje, que fala sobre liderança, e logo após entrarei eu também falando mais um pouco da palavra de Deus, sempre com base bíblica, amém? Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho. Glória a Deus, aleluias. Mais uma tarde, né, irmãos? Mais uma tarde abençoada para falarmos do nosso Deus grande, misericordioso, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode. Aqui estamos então, começando a nossa reflexão sobre ser um líder. Ser um líder não é muito fácil, né? Precisa de ter muita preparação antes, precisa de ter uma cabeça centrada no que quer, né?
Não é muito fácil ser um líder, não. Tanto de família como da igreja, não é uma coisa muito fácil. Então, vamos estar começando aqui. Como ser um bom líder? Vamos falar do líder da igreja. Ser um bom líder na igreja não é tarefa fácil. Afinal, estamos falando de ser o responsável de um lugar que tem como missão tratar e ajudar todo tipo de gente, sem fazer acepção de pessoas. E 99 das vezes, dada a realidade da grande maioria das igrejas no Brasil, você não recebe nada por isso, além de uma gratificação moral. Se a sua igreja tem condição de assalariar todos os seus líderes e pastores, agradeça muito a Deus por isso. Se já é difícil trabalhar com as pessoas quando elas recebem salário pelo seu serviço, imagine agora, quando o trabalho é 100% voluntário. Isso se torna um verdadeiro desafio. Muitas igrejas, quando estão crescendo ou querendo se organizar melhor, criam determinados grupos ou departamentos para isso. Quase sempre é atribuído um líder para essa função. E não é novidade nenhuma colocar pessoas sem antes darem um treinamento para elas. Afinal, a maior parte das igrejas não tem estrutura para isso. Então, é muito comum ver líderes que estão perdidos, sem saber o que fazer ou por onde começar. Muitas vezes, assumindo a missão de restaurar um grupo que está machucado pela liderança anterior. Se você está nessa situação ou em algo parecido com isso, fique calmo, pois estou aqui para ajudar. Aqui embaixo eu vou dar alguns conselhos, com certeza irão te ajudar. Vamos ver agora 8 dicas para ser um bom líder cristão na igreja. Entenda a sua missão. O primeiro passo para que você deve tomar é entender qual é a missão que lhe foi proposta. Essa não é uma dica somente para novos líderes e pastores. Existem muitos líderes que já estão na sua função há muitos anos e nunca pararam para refletir qual é a verdadeira missão ali. Primeiramente, você deve saber qual é a visão da sua igreja. Somente assim você poderá descobrir qual é a sua missão como líder e onde o seu grupo se encaixa dentro do todo. Segundo, saiba qual é o seu chamado. Depois de saber a sua missão, é essencial verificar se ela vai de encontro com o seu chamado. Afinal, Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós. Você precisa verificar se esse papel de liderança faz parte do seu chamado pessoal. Não aceite uma função na igreja sem antes saber qual o seu chamado na terra e se o seu cargo está dentro do caminho que te leva a cumpri-lo. Você não precisa ter um cargo na igreja para cumprir o seu chamado. Existem 8 esferas na sociedade nas quais você pode atuar para fazer diferença. Terceiro, busque a Deus. Eu sei que essa deveria ser a dica número 1, porque buscar a Deus deve ser a primeira atitude que devemos tomar para qualquer coisa. Mas na verdade essas 3 primeiras dicas andam juntas. Você precisa entrar na presença de Deus em busca de um direcionamento, já sabendo essas coisas. No caso, sabendo qual é a visão da sua igreja, a sua missão como líder e qual o seu chamado de vida. Assim você falará com o Senhor de um modo mais intencional sobre esse assunto e terá uma direção muito mais específica das quais atitude tomar. Além disso, sempre vem do Senhor as melhores estratégias para utilizar com o seu grupo. Então busque sempre a Deus para desempenhar a sua função do modo mais eficiente possível. 4. Seja como Jesus. Eu sei que essa dica pode parecer muito vaga, mas todos sabemos que ela é a mais importante. Ser como Jesus é ser um cristão de verdade. Essa é a nossa principal, se não a única, função que realmente importa. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus.
uma vida de oração, jejum, leitura da palavra, sempre buscando agradar ao Senhor acima das outras coisas. Desempenhar um papel de liderança cristã sem ter comunhão com Deus não vale de nada. Mesmo se você for um bom líder na igreja, uma pessoa extremamente competente, se não tiver santidade, de nada vai valer o seu serviço para o Senhor. Seja sal da terra e luz do mundo em todo o tempo, principalmente quando não tiver ninguém por perto, né? Então, irmãos, é isso aí. Antes de ser um líder, antes de se preparar para qualquer ministério, você tem que buscar ao Senhor. Busque o Senhor em todo o tempo, ore, jejue, e seja sempre lendo, sempre estudando a palavra, e busque o Senhor em todas as ocasiões, não só para ser um líder, mas para tudo. Porque o Senhor vai te dar uma direção, através do Espírito Santo, Ele vai te dar uma direção e vai te ensinar, porque quem ensina é Deus, quem unge é Deus. É Deus quem coloca a gente no lugar certo, em que Ele quer que a gente fique. Não é a gente que escolhe o lugar que a gente vai ficar, nem o ministério. Não é a gente que escolhe o que vai ser, é Deus. Porque desde o ventre da nossa mãe, Deus já escolheu a nossa vida e sabe tudo que nós vamos passar. É isso aí que eu queria deixar para os irmãos. Tá? Sempre busque a Deus em tudo que você for fazer. Amém? Então. Atenção, querido ouvinte, convite especial para você. O Ministério Assembleia de Deus Buscando a Salvação convida você e sua família para participar de um de nossos cultos. Cultos às quartas-feiras e domingos, às 19 horas. Anote o endereço: Rua Terezinha das Graças, Elias Chanoski, número 139, bairro Parque Industrial. Rua da Creche André Luiz. Esperamos de braços abertos. Venha participar de um de nossos cultos e ser abençoado por Deus. Na direção do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Pois é isso aí, meus irmãos. A liderança, se ela fosse fácil, todo ser humano liderava alguma coisa, né? Mas sempre existe 10 e um só lidera. Então, por aí nós vemos que quando existe uma liderança, temos que respeitar. Muitas das vezes a gente não gosta do nosso líder, mas enfim, ele é um líder. Eu já trabalhei em muitas empresas e por aí a gente tira uma realidade, né? Muitas das vezes o líder é muito chato ou o líder é muito perfeccionista e assim por diante. Mas muitas vezes o líder é bonzinho e ele não manda em ninguém. Por quê? Porque todo mundo aproveita dele. Então um líder, ele não também tem que ser bruto, robusto, mas tem que saber lidar com a situação de cada um. Porque cada um exige um modo diferente de ser e de viver. Mas um líder, ele tem que ser de um modo com um e com todos, não só com um. Então o que um líder vem a fazer? Vamos supor um líder espiritual. Ele te pede a fazer algo que Deus pede dentro da Bíblia. É base bíblica, não doutrina do homem. Você tem que ser obediente. Não digo de todas as formas que você não quer. A gente vive isso daí porque a gente vive liderando algum trabalho, né, na espiritualidade. E temos que estar colocando também em pauta. Então, o que nós viemos a falar hoje em liderança? Porque nós vivemos uma liderança. E liderar, meus irmãos, não é nada fácil. Mas entenda que o que a gente quer para aqueles que a gente lidera é o melhor. E o que Deus quer para nós nas nossas vidas? Ele quer o melhor ou o pior? O melhor, né? Então, qual é o do pai ou que seja familiar que quer o pior para o seu filho ou que seja os demais?
Ele quer sempre o melhor. Então viemos a falar sobre isso. Vamos falar de Moisés, né? Em Êxodo ele fala da passagem de Moisés que conduziu todo aquele povo, né, mais de 3 milhões de pessoas, à terra prometida, a Canaã, né? E Deus escolheu ele para liderar, mas também tinha um outro que vivia na caminhada com ele, que era Josué, né? Isso. Josué vivia com ele para quê? Para que ele se preparasse. Ele temia, claro, né? Um dia Moisés falava, um dia você vai liderar, e ele temia isso. Por quê? Porque liderar não é fácil, meus irmãos. Às vezes, muitas das vezes você vê ali, eu não quero isso, aquilo, outro, porque não estou preparado. Mas quem prepara é Deus. Porque se não fosse assim, como eu falei, todo mundo era líder. Mas aquele que é líder, um dia ele também foi um aprendiz. Ele também estudou. Ele também buscou sabedoria. E muitas das vezes não é só ser inteligente para ser um líder. Ele tem que ser sábio. Tem que lidar com cada situação e aguentar muitas das coisas. Não é só aquele que é liderado que aguenta engolir sapos e sapos, e elefante, vamos falar assim. Mas o líder também tem os seus líderes, e assim por diante. Tem o líder do líder e assim vai. E tem o dono que apresenta o encarregado, e aí vem o encarregado, vem o líder. Então é muito difícil liderar algo nas nossas vidas. Ou seja, aqui nós lideramos uma situação que é difícil viver. É difícil. Muitas das vezes eu vivia aí em alguns ministérios e a gente vê que geralmente a família não tem aquela união. Por quê? Não aceita, além de ser pai, além de ser irmão, ou além de ser mãe, além de ser tia, ainda quer mandar também no ministério. Ninguém manda, mas a gente instrui, porque a instrução vem de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos instruídos pelos teus mandamentos, pela tua doutrina, né? Não faremos nada além do que pede o nosso Deus Todo-Poderoso. Pois isso temos que saber, que não só pelo respeito, mas sim pela vontade de Deus. Jamais temos que obrigar alguém, a não ser que a pessoa chegue e fale, eu não quero. E aí você tem que ser rígido, né? E saber que não quer, e também você tem que saber ter sabedoria para dizer assim, tá bem, então assim seja. Mas aquele dia, o dia do Senhor vai vir. E aí ele vai perguntar, mas por que que eu acredito que seja assim? Eu estou conjecturando. Deus vai perguntar, você teve a chance, teve a oportunidade, eu te dei a oportunidade, porque quem dá é Deus, não somos nós. Quando eu tenho uma oportunidade de dar uma saudação, viu, irmão, eu quero dar uma saudação. Não foi ele que quis, foi Deus que instruiu ele, porque ele olhou e sentiu vontade de me dar uma oportunidade para me dar uma saudação. E assim não é diferente também nos nossos ministérios, né? Mas sabemos que a liderança sempre foi muito complicada. Mas quem não quer uma liderança? Sabe quem que quer uma liderança? Quem não conhece. Porque quem conhece certamente não quer. Mas Deus não quer você na liderança porque você conhece ou porque você deixa de conhecer. E sim porque Ele chamou. E quando Ele nos chama, meus irmãos, temos que ser obedientes, né? Tem uma passagem que fala em Josué, né, capítulo 1 ao 9, que fala: liderança em qualquer lugar é um desafio onde existe um grupo de pessoas que se fará necessária, né, a presença de um líder. Josué, que nem eu já havia falado no começo, desde cedo foi muito treinado por seu, né, mentor Moisés. No entanto, a ideia de substituí-lo um dia o deixava como? Apavorado, como eu falei, né, pastor? Então a gente guarda essas palavras para que seja uma base bíblica para nós falar. Porque se nós falar na nossa vontade, claro que alguém vai falar, mas isso aí não está na Bíblia. Eu leio o que está dentro da Bíblia
e eu falo o que está na Bíblia. Eu não faço contexto, porque daí eu não vou pregar. Eu não vou pregar para seja um membro, ou seja, a minha esposa, ou seja, a minha filha, ou pastor, você tem que fazer isso aqui que é Bíblia. Então me mostra dentro da Bíblia. Aí eu vou ter que mostrar dentro da Bíblia. Porque quando a gente é preparado, é para que a gente naquele dia esteja preparado. Não para que a gente venha e fale, não, mas quem me ensinou foi fulano, foi o irmão Belcrano. Não. Ele ensinou porque estava dentro da Bíblia. Agora, fora da Bíblia, você vai passar vergonha mesmo, porque o texto da Bíblia é bem claro, né? Aquele que busca a Deus de todo o coração o encontrará. Então, a sabedoria está lá nos altos céus com ele. Toda a sabedoria, todo o tesouro é de Deus. Aqueles que esperam riqueza através de cargo, ele vai até ter, mas ele também vai ter um conserto lá com Deus, vai ter um acerto, porque Deus é justo, e nós temos que ser justos. É difícil hoje viver o papel justo dentro do evangelho? É sim, porque muitas até já me falaram que, viu, mas você está vivendo o primeiro amor, daqui uns dias você vai ver que não vai ser assim, então eu vou sair do evangelho que é genuíno, então eu vou me desviar, eu não vou ser mais o que é que Deus pede verdadeiramente na doutrina dele, que siga os teus caminhos, siga os teus mandamentos, buscar o reino dos céus, o reino de Deus, e a tua justiça e as demais coisas serão vos acrescentadas. Ele não prometeu riqueza para ninguém, como eu já falei, e não promete também mansões ou que seja, tudo o que existe na face da terra, porque tudo que está aqui nós podemos até ganhar, mas pela vontade dele, pela liberação dele, né? Ou seja, ele deixou que nós alcançasse isso, ele permitiu, mas nada que está aqui é dele, porque o reino dele não é aqui, a nossa morada não é aqui. Ele fala isso, o meu reino não está aqui, sim lá com meu pai nos altos céus, né? Onde está a mansão celestial, né, pastor? Então eu acredito nisso dentro do evangelho. Então, algumas formas da gente liderar, sabemos que temos que ter direção de Deus. Direção de Deus. E muitos cargos aí que eu vejo que está por aí, claro que falta muita direção de Deus. Então, eu não quero também estar julgando, porque esse não é o meu papel. Mas o meu papel é estar colocando que a liderança é preciso de ajuda. Eu não lidero jamais um lugar sozinho se eu não tiver uma ajuda. A igreja é um corpo, vejamos o nosso corpo. Eu sou um corpo, eu preciso dos dedos, eu preciso da mão, preciso do braço e preciso do meu corpo e das pernas, até mesmo dos dedos do pé, para mim me equilibrar. Se faltar 2 dedão do pé, eu já não me equilibro direito. Amém, pastor? Porque senão é os dedão que apoia, né? Eu não sabia uma certa fase, mas é os dedão do pé que apoia. Então eu preciso de quê? De gente que me ajude. E nenhum ministério é diferente um do outro. Eu já passei por alguns que, claro, eu não posso estar citando, também não estou julgando, que o pastor falou, o presidente é eu que dou ordem em tudo. Não, existe uma assembleia. O que é assembleia? Não é só o nome da igreja. A assembleia junta o corpo, junta até membros que sejam mais achegados já, né, que estão sendo preparados ou separados, para que dê opiniões. Se chama reunião de membros, de corpo da igreja. Então o membro, ele também faz parte, pois ele sustenta, ele dá o seu dízimo e dá a tua oferta, e muitas das vezes ele também faz parte da reunião, ou seja, da assembleia do corpo da igreja. Então jamais o pastor é sozinho. E outra, nós temos um pastor só, e é aquele que vive e reina para todo sempre. Nós só temos aqui uma liderança, pois eu não me coloco assim totalmente como eu sou pastor, não. Eu sou o nosso líder aqui, e há alguém que tem que estar aqui apto para quando eu sair ser eu também. Eu não só sou eu aqui, mas quando eu sair tem um outro que vai ficar no meu lugar, sendo eu que vou ficar apresentado por mim. Seja um obreiro, ou seja a obreira, minha esposa, ou uma obreira, ou seja uma missionária, qualquer um tipo de, até um membro que esteja ali qualificado, já conhece qual que é a situação da igreja, está indo certinho, é batizado, né? Tem uma colocação para ele, ele pode abrir, dirigir um culto. Amém, pastor? Se não, como é que nós fazemos? Eu não sou sozinho nunca. Eu sempre vou depender de uma ajuda. Eu não estou colocando isso aqui por sentimento, mas sim porque
Claro que aqui sempre eu falei, a direção é do Espírito Santo. E quando ele coloca uma coisa, nós não podemos mudar. Eu estou colocando liderança. E é bíblica, é Bíblia, é base bíblia. Então, meus amados, entenda. Eu estou aqui para falar hoje sobre liderança. E é coisas que hoje não está acontecendo. Por isso que muitos estão se desviando. E temos que ter cuidado. Claro que algumas vezes a gente exagera em alguma coisa porque queremos que todos aprendam. Queremos que todos busquem. Mas aquele que não está buscando, eu já apresento a Deus. Já deixo na mão de Deus. Porque naquele dia será cobrado de mim e daquele também que falar, eu não quero, eu não vou fazer. Mas amém, aquele que quer continuar buscando, um dia Deus vai tocar no coração e eu acredito que vai ser bênção. Eu acredito que vai ser bênção. Amém, meus queridos? Então essa palavra que eu deixo, então não deixe de buscar a Deus. Mesmo assim eu sempre vivo falando, meus irmãos, leia a Bíblia, porque você sendo um membro, você tem que estar instruído e também preparado biblicamente. Porque a nossa base é Bíblia. Porque se nós não tivermos uma base bíblica, meus irmãos, você sofre. Assim como eu já sofri, não quero que ninguém sofra. Aquele que for na minha casa, na minha igreja, na nossa igreja, no templo de Deus, a casa de oração que é de Deus, vai ter essa instrução. Entendeu? Por isso que muitas das vezes até se afasta. Vai falar, viu, irmão, você tem que ler Bíblia. Entendeu? Muitas das vezes acaba se afastando, né? Porque é uma obrigação. E a obrigação de Deus, a vontade dele é que nós esteja próximo dele, mas que tenha a sabedoria do que é a vontade dele, que é estar dentro dos contextos e dos textos da Bíblia. É difícil? Não é fácil, mas é a vontade dele, né? E é isso daí, vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, né? A gente vai estar orando e já apresentando a todos, e a gente vai deixar um louvor aí de adoração ao Senhor, né? E engrandecer o nome dele, porque só ele é digno de toda honra e toda glória e toda adoração. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento já vamos estar apresentando a todos, orando e agradecendo. Eu sinto que neste momento tem muita gente aí saindo dos caminhos de Deus. E é momento da gente clamar e pedir a Deus, suplicar a Deus, porque só Ele tem misericórdia e a benignidade dele dura para sempre. Amado Deus, Todo-Poderoso, neste momento, Pai, o Senhor pode alcançar, Senhor, através dessa rádio, aonde nós não podemos ir. Vai, Senhor, e busca, Senhor, aqueles que estão fora dos teus caminhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, neste momento a buscar, Senhor, aqueles, Senhor, que desconfia, Senhor, da tua palavra, porque não sabe, não lê, Senhor, por falta de instrução, Senhor. Pai Todo-Poderoso, nos ensina, Senhor, a buscar, Senhor, a ensinar a esses, Senhor, que ainda não conhece o teu caminho, Senhor. Pois eu sei, Senhor, que a tua palavra é pura e verdadeira, viva e eficaz. Aonde ela vai, Senhor, ela tem que fazer efeito. Pai Todo-Poderoso, eu vos apresento, Senhor, essa rádio, apresento novamente a família do pastor Arão Barreto, a todos aqueles que estão nos assistindo, Patrícia no Mato Grosso, no Ceará, pastor Wellington Barbosa, todos os pastores, meus amigos, Sorocaba, David Wilson, de Porto Feliz, pastor Douglas, também aqui de Itu, pastor Sidney, pastor Miro, a todos os programadores dessa rádio, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a esses líderes, Senhor, a buscar mais sabedoria, Senhor, para saber lidar com esse povo, pois o Senhor sabe que não é nada fácil, assim como Salomão, Senhor, pediu sabedoria, Senhor. Eu te peço, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para conduzir ao teu povo a salvação, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e já te agradeço e apresento novamente a minha família, Senhor, meus filhos, em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Vai um abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus e um forte abraço de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém.